Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente imperdível e que você tem que dar uma chance, tá? Se você curte histórias de terror, histórias de ficção científica, antologia de curtas histórias, dá uma olhada nesse programa, tá? O quadrinho, cara, que eu vou te mostrar, esse daqui, Anthrax Among the Living. E embora ele seja um material baseado num disco, num álbum de heavy metal, não se preocupe com isso. Caso você não seja um fã de heavy metal, isso não é nenhum problema para você curtir esse quadrinho. Porque, tirando o fato de que ele foi baseado nas músicas do grande álbum da banda Anthrax, fora isso, não existe nenhuma ligação que vá te impedir, te limitar, criar barreiras para a sua leitura desse quadrinho. Então, assista o programa. Principalmente se você é um leitor e um fã do Juiz Dredd, assista esse programa e dê uma chance para o programa, porque você vai dar uma chance para o quadrinho. Esqueça o fato de que é baseado num quadrinho de heavy metal, caso você não seja fã. Se você é fã de heavy metal, meu irmão, tem um quadrinho aqui sensacional, espetacular. E ainda por cima é baseado num álbum. Isso é muito legal, tá? Que mostra pra gente a riqueza das bandas de heavy metal. O quanto esses caras fazem CDs, discos, álbuns, músicas maravilhosas, com tanta inspiração em história, em terror e, por que não, em cultura pop, tá? Esse material aqui, Anthrax Among the Living, foi publicado pela editora Estética Torta, que mandou aqui para casa as duas edições, e isso é completamente fantástico, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a possibilidade de pegar o material em capa cartão ou em capa dura, tá? As duas edições estão à venda na Amazon nesse momento e com desconto, tá? Então dá uma olhada na Amazon, o link das edições está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você ainda comprar usando o link você ainda ajuda o canal, mas também está à venda no site da editora Estética Torta. E estava até rolando uma promoção de Leve 3 Pague 2. Mas não tinha a versão capa dura da última vez que eu vi. Só a versão capa cartão, mas é uma possibilidade de você pegar por lá, sem nenhum problema, obviamente. Lembrando que na Estética Torta, cara, você encontra outros quadrinhos também do mundo da música. Tem um unboxing aqui, Estética mandou aqui para casa um monte de quadrinho legal. Tem um unboxing e já tem review de um outro material, que é o material do Angra. Também espetacular, vale muito a pena. Dá uma olhada no programa, eu vou deixar o link do unboxing e do review do Angra aqui embaixo, tá? Então aí você pode dar uma olhada. Mas conheço o catálogo da Estética Torta porque eles têm vários livros também, não só sobre música, muitos sobre música, mas tem muita coisa sobre cultura pop também, como por exemplo o livro sobre a série The Office, completamente fantástico. Então dá uma olhada por lá, você vai encontrar coisa boa para montar um Leve 3 Pague 2. Falando das edições. As edições, cara, tem um capricho enorme, tá? Essa edição aqui em capa cartão tem papel offset, tá? Papel offset com as páginas coloridas, a gente vai destrinchar toda essa antologia aqui. A capa cartão com orelhas, o material é todo muito bem acabado, bem legal, tá? Com tudo que você espera de um quadrinho publicado com todo carinho. A gente também tem a versão capa dura espetacular, tá? Com essa capa aqui, essa daqui é exatamente a capa do disco, tá? A capa do álbum é essa daqui. E essa daqui traz pra gente uma capa, lembrando um pouco aquelas capas do Creepshow, né? Capa dura, então, bem bonitona. Isso aqui é a lista dos artistas. E quando eu falar, tu vai pirar no que tem aqui, tá? Tem a guarda aqui bonitinha. O papel interno é o mesmo, tá? A gente também tem um papel offset. A gente não tem papel couché nessas edições. Tem um efeito em verniz aqui, vocês viram? Aqui, ó, tem um efeito em verniz. E aqui a edição ainda acompanha alguns posters, tá? Eu vou mostrar um dos posters. Eu mostro todos eles lá no unboxing, mas eu vou mostrar um aqui pra vocês aqui rapidinho. Tá? No unboxing eu mostro todos os posters. A edição em capa dura vem com o pôster da capa do disco, a capa similar a essa que eu te mostrei, e ainda vem essa daqui também. Pronto, no fim das contas você viu todos os posters, tá? Então tem as duas opções, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer o review mostrando a versão em capa cartão. Isso daqui, cara, traz pra gente o grande álbum do Anthrax, que foi lançado em 87, tá? Em 86, as 4 grandes bandas do thrash metal iam lançar álbuns, até que o do Anthrax ficou para 87, mas em 86, o grande ano mágico dos quadrinhos, foi um ano mágico também para o heavy metal, com Metallica, Megadeth e Slayer lançando grandes álbuns inesquecíveis em 86, junto com Watchmen, Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Em 87 sai o álbum Among the Living, que é o grande clássico, e eu recomendo demais, taca ali no Spotify e ouça, que você vai ficar maluco caso você não conheça, tá? Então, álbum espetacular. Esse álbum é um divisor de águas dentro do mundo do heavy metal, dentro do mundo do thrash metal, é o grande clássico deles, e em 2020, mais ou menos, a banda foi convidada a fazer esse quadrinho pela editora
V2 Comics, tá? A V2 Comics, ela publica materiais lá nos Estados Unidos baseados justamente no mundo da música. Ela produz materiais baseados em álbuns, em capas, em músicas, em discos. Então, a gente tem a produção desse material e é uma produção, cara, de altíssimo nível. Porque traz uma série de artistas fantásticos. Quando eu te falar o que tem aqui dentro, tu vai pirar, tá? E traz isso por quê? Porque a banda é muito grande, as músicas são muito famosas, muito conhecidas, e elas também têm uma influência. Elas influenciam a cultura pop, mas elas foram influenciadas para se tornar. É uma retroalimentação espetacular. A gente tem dentro do mundo do heavy metal, para você que talvez não seja iniciado no meio, a gente tem bandas que fazem, por exemplo, um álbum inteiro sobre o Senhor dos Anéis, cara. Tem álbuns inteiros sobre filmes de terror, tem muita coisa baseada em quadrinhos, em filmes, em muita coisa, livros, ficção científica, muitas coisas que a gente curte. Esses caras também curtem tudo isso. Os caras também são nerds, são estudiosos, são historiadores, né? Você pega o Bruce Dickinson, historiador. Enfim, a gente tem tudo isso embasando a criação dessas músicas. E esses caras contam histórias. Quando eles compõem uma música dessas, eles estão simplesmente contando histórias pra gente. Então, essas histórias podem ter a temática que for, mas eles são contadores de história, tá? Então, a gente tem esse álbum ultra lendário que ganha um quadrinho que é uma antologia de histórias curtas, cada uma dessas histórias baseadas justamente na letra de uma das músicas. Quer dizer que a história é exatamente a letra da música, Barba? Não. Eles pegam lá a letra da música e dão na mão de uma dupla de artistas, né, um roteirista e um desenhista, e o cara, pô, vou fazer uma história assim. E dali, cara, sai pérolas fantásticas que vão estar aqui nesse material, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender bem a pegada. Eu ia fazer o exemplo de dizer que é como se fosse um Black Mirror, talvez. Mas não chega tanto porque Black Mirror, os episódios são grandes. Mas tem uma série que se você assistir, você vai entender exatamente qual é o clima dessa edição. É Love, Death and Robots, tá? Se você assistiu a série da Netflix, que tem episódios curtinhos, às vezes muito curtos mesmo, que são de ficção científica e terror como um todo, e tem episódios totalmente diferentes, não existe nenhuma ligação entre eles, né? São simplesmente boas ideias que se tornam uma animação ali no estilo diverso, que pode ter uma duração qualquer, que pode ser mais para o terror, mais para ficção científica, pode ter uma ironia, uma comédia, ela pode ter o que for, cara. Ela pode começar uma história bem do início, ela pode pegar alguma coisa totalmente já começada e meio que nem terminar. É o que a gente vai encontrar aqui. Então, se tu curte essa pegada, seja no mundo dos quadrinhos ou até do Love, Death and Robots, você vai curtir bastante o que você vai encontrar aqui, tá? E aí, quando eu te disse lá atrás, cara, dá uma olhada, espera o programa. Tem juiz de drag nessa parada, e a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, a gente tem aqui uma seleção absurda de roteiristas e desenhistas. Você vai ver alguns nomes aqui que você não vai acreditar que estão aqui dentro, tá? Produzindo esse material totalmente diferenciado. Eu vou pegar minha cola aqui porque eu posso esquecer alguma coisa. Deixa eu abrir aqui, porque tem muita gente, tem muita história. Eu vou passar rapidinho em cada uma delas. Eu vou te mostrar algumas páginas e a gente vai comentando história por história, tá? A gente começa com uma introdução, tá? Um texto introdutório tem essa arte espetacular, e a gente tem um texto do próprio vocalista da banda aqui, tá? Contando do prazer que é, né, participar desse quadrinho. E a gente começa com a primeira história, que é The Notman Comet. Aqui, na verdade, é uma história antes da primeira faixa do álbum, e ela vai trazer pra gente com uma arte espetacular do Nelson. É um artista que se autodenomina somente Nelson. Você pode procurar que você vai ver algumas artes bem legais dele, mas não tem tantas referências de quadrinho assim pra eu ficar te passando, tá? E a gente tem o roteiro do Jimmy Palmiotti. Jimmy Palmiotti recentemente, ele fez bastante coisa da Deadpool, e recentemente também ele fazia a fase da Arlequina, na fase do Renascimento da DC. Então é um cara grande, tá? Essa história conta a origem do mascote da banda. O mascote da banda, que é o Notman, é essa criatura aqui, ó. Esse feioso aqui, tá? Então, a gente tem uma história em PB. As outras histórias são coloridas, tá, galera? Calma. Mas essa história é magistralmente desenhada em PB, trazendo a origem desse mascote aí, o Notman, tá? Então, um material bem legal, bem bacana. A historinha, além de ser muito bonita, é bem divertida. Depois, cara, a gente vai para uma que já começa as porradas, tá? A gente vai para a história inspirada em nada mais, nada menos que Stephen King. É a história que dá nome, a música que dá nome ao disco, Among the Living. E aqui a gente tem
uma música que conta pra gente, ela é inspirada, ela conta pra gente a história do livro A Dança da Morte. Um livro espetacular, Stephen King, daqueles de 1000 páginas dos anos 80, dos anos 70. Dê uma lida, tá? É sobre uma praga que assola a humanidade e a gente tem uma realidade, uma realidade distópica ali, né? Depois dessa praga. Então, com a sociedade dividida ali em seitas, tem uma galera se reunindo. Cara, é a piração do King em alto nível, tá? É um livro maravilhoso. E essa música é baseada nesse livro, tá? Então, porra, é espetacular. Essa daqui, ela é a mais diferente, talvez. Porque ela começa como quadrinho, tá? Ela começa como quadrinho no sentido básico narrativo, tá? Depois ela vai entrar muito, ela continua sendo quadrinho, tá? Mas ela vai entrar muito numa descrição literal da música, fazendo o contraponto com imagens do que seria a visão do livro, tá? Então ela está ilustrando a música baseada no que tem no livro. Obviamente continua dentro do conceito de quadrinho, tá? Só que eu digo que ela sai um pouco do básico do quadrinho, porque não são os quadrinhos com os balões, tá? É só por isso, tá? Mas a gente tem essa, é bem legal, a arte é espetacular, o material funciona muito bem e o material tá ótimo, tá? Ótimo. Essa daqui tem o roteiro do Brian Posehn. Brian Posehn, vocês já viram Big Bang Theory? Ele não é grande roteirista de quadrinho. Ele é o grandão que aparece no Big Bang Theory, que ele é o cientista que estuda rochas. Ele é um cara meio devagar. Se vocês viram, vocês já devem ter visto o episódio. O roteiro é dele, dessa edição, tá? E a arte é do Scott Coblis, que fez o Aquaman A Busca, uma edição mais recente para você tentar lembrar. Ele também é um dos desenhistas de Deadpool 30 anos. Então é um material legal, com a artezinha clássica, básica, funciona muito bem, tá? Depois a gente vai para uma espetacular, tá? É uma que tem ninguém mais, ninguém menos que o Gerard Way no roteiro. Gerard Way, da banda My Chemical Romance. Ó, Barba, tem... Tu não me disse nenhum quadrinista agora. Tem, cara. Ele, por acaso, é o quadrinista apenas de Umbrella Academy. Eu não gosto nem um pouco da série, mas os quadrinhos eu amo, tá? Então, o Gerard Way, roteirista e criador de Umbrella Academy, tá aqui. E numa história espetacular. Eu adoro essa história, que é Caught in a Mosh. Não vou saber a pronúncia exata e nem a tradução, mas Mosh seria a roda punk, tá? Para quem já foi no show de rock sabe exatamente o que eu tô falando. E aqui a gente tem uma história completamente alucinada que traz pra gente uma roda punk num planeta distante, e essa roda não pode parar nunca. É uma roda que junta milhares de pessoas e é um show de rock interminável, porque essa roda tem que continuar girando, tem que continuar a porrada estancando ali, para que continue gerando energia para a população rica e privilegiada daquele planeta. Cara, é um conceito do caralho. Meu irmão, olha isso aqui, cara. Eu achei sensacional demais isso daqui. Tu não tá afim ainda de ler esse quadrinho, com isso daqui que eu já te passei até agora, tu ainda vai ficar. Mas, cara, isso aqui é maravilhoso, tá? Espetacular, são poucas páginas, como eu disse, todas as histórias são bem curtinhas, mas é muito bom. A gente tem o roteiro de ninguém mais, ninguém menos que Derek Robertson, que é simplesmente o desenhista do The Boys. Pronto. De mais um monte de coisa, mas ele é o desenhista do The Boys. Então a gente tem o roteirista do Umbrella Academy com o desenhista do The Boys. Tá bom? Vamos para a próxima história. Tu ainda não tá afim de comprar? Eu acho que você já deveria estar pensando, tá? A próxima é I Am The Law. E se você ainda não cravou que você quer esse quadrinho, a hora é essa, tá? Porque aqui você vai ter a história do Juiz Dredd, autorizada pela 2000 AD, que você não vai encontrar na editora Mitos, tá? A Mitos não vai publicar esse material em Juiz Dredd Case Files, em nenhum lugar, porque essa história é exclusiva daqui. Essa história, I Am The Law, é baseada na música I Am The Law, e essa música foi composta porque o cara é fã do Juiz Dredd. Então, é uma música composta pro Juiz Dredd, e aí, obviamente, que a 2000 AD que virou, falou, cara, você fez uma música, porra, famosíssima, uma das maiores músicas do Anthrax é baseada no meu personagem. Tu quer fazer uma história de 10 páginas com ele? Faz, meu irmão, faz. E aí, simplesmente, tem o Scott Ian, que é um dos integrantes da banda, tá? Ele é o guitarrista da banda, ele roteiriza essa história, e eu vou te falar que ele faz um trabalho espetacular, tá? É uma história sensacional do Dredd,
Vocês sabem que eu sou... Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã do Dredd. Tem bonequinho do Dredd aqui. Tem trocentos programas aqui. Eu falo de Dredd desde antes da galera falar de Dredd. Eu adoro o personagem. E eu digo, cara, essa história aqui é sensacional. É muito boa. Ela é do nível pra estar nas coletâneas de grandes histórias do Dredd. Sem exageros. E ela ainda tem um outro ponto, que além dela nunca vá ser publicada nesses outros lugares, ela ainda é uma história que ela nem pode ser publicada lá pelo que acontece dentro da história. Não vou falar mais nada, é contigo, tá? E a gente ainda tem a espetacular arte do Chris Weston, que é um cara que já faz materiais para 2000 AD. Ele já é um cara que já desenha Dredd. Ele já é um cara que faz os materiais da história. Então tá tudo em casa. Não sei se vocês pegaram um quadrinho sensacional chamado A Lady Cannon, que a editora Mitos publicou quando ela ainda publicava Juiz Dredd Magazine. É um dos primeiros programas aqui do canal, tá? De 8 anos atrás. É com a arte dele, tá? Então a arte é espetacular e fala sobre um vírus insano. Na verdade é uma droga que... Olha esse conceito, cara. É uma droga que a galera começa a ficar, obviamente, completamente viciada nisso lá em Mega City 1. É uma droga que as pessoas têm o poder de experimentar a vida após a morte. As pessoas morrem e ressuscitam depois de... Você usa a droga, você morre e você ressuscita. Então, é um êxtase surreal. E isso começa a se alastrar uma cracolândia disso lá em Mega City 1. E vai gerar uma história completamente fantástica, tá? Fantástica. Com os elementos e tudo que um fã de Dredd vai curtir, você vai encontrar aqui, tá? A arte é espetacular e a história é muito, muito, muito boa, tá? Não vou mostrar muito, porque obviamente a história é muito curtinha. Mas, cara, isso daqui já é... Se tu é fã do Dredd, cara, dá uma chance pra isso aqui, cara. Tu tem que ler essa história, tá? Próxima história. Rapaz, o negócio continua bom. A gente tem a próxima história, tem um nome bem difícil aqui de pronunciar, é Filne Kufenstein, não vou pronunciar isso, mas a gente tem roteiro do Rick Remender. Recentemente saiu um material dele aí pela Devir, o Low, e ele é um cara que tem quadrinhos fantásticos, vocês sabem disso, roteirista grande, tá? A gente tem o Rick Remender com muita coisa da Marvel, e a gente tem a arte do Joe Truman, que também tem bastante material da Marvel. É uma história sobre um cara querendo fama, tá? É um cara que é stand-up comedy, mal sucedido, ele quer fama, ele vai fazer um pacto para isso. E até que nível as pessoas chegam para conseguir o sucesso. Espetacular, a história é muito boa, vale muito a pena. A próxima história, cara, se chama Skeleton in Closet, Esqueleto no Armário. Tem o roteiro do Corey Taylor, que é o vocalista do Slipknot. E manda muito bem. E arte espetacular do Manhouse. Vou te mostrar só essa página pra você se ligar nessa história de terror aqui. Sensacional, tá? A arte é deslumbrante e a história é bem legal, tá? Funciona muito bem e conta justamente sobre isso. Esqueleto no armário, tá? Bem bacana. A próxima. Se prepara, cara. A gente tem apenas Grant Morrison escrevendo a próxima história. Cara, olha o tamanho disso aqui. Você sabia que tinha uma história dela? Você sabia que essa história já te mostrou pra gente uma história do Gerard Way, mostrou pra gente uma história inédita do Dredd, e agora tem uma história do Grant Morrison. Com a arte do Fred Williams II, que também faz um trabalho bem legal, ele é um desenhista da DC, e fala de um futuro pós-apocalíptico, tá? Com uma tribo indígena ultra tecnológica atuando ali. Tem alguns conceitos interessantes ali, com algumas críticas, algumas reflexões legais. Não é uma história... É a história com as loucuras do Morrison, tá? Tem algumas críticas com relação ao consumo e tal. Tem alguns pontos bem interessantes. É uma história com uma arte maravilhosa e com alguns pontos bem bacanas dentro do conceito. A próxima se chama One World e tem o roteiro do Frank Bello, que é o baixista da banda. A galera da banda, obviamente, quis participar disso aqui, né? E a gente tem a arte do Andy Belanger, que é um artista com passagens pela DC e pela Image. É uma história bem legal, que ela tem um estilo narrativo diferente, tá? Ela tem uma narrativa bem ágil e bem interessante, com uma arte bem bonita. É uma história que fala sobre estresse do trabalho, sobre... acho que basicamente o estresse do mundo moderno, principalmente. Funciona, história bem curta, com um final
bem pesado, bem legal e funciona bastante também. A próxima tem Brian Azzarello. Sem balas, porra, monstro Brian Azzarello, Hellblazer, Batman, uma porrada de quadrinho. Uma história de ficção científica bem interessante, com um clima bem Love, Death and Robots também, tá? Podemos até dizer que tem uma bem suave, tá? Até porque isso aqui é muito curto em comparação ao filme, ao livro do Blade Runner. Talvez aqui um pouquinho. A gente tem a arte do Dave Johnson, que é o capista do 100 Balas, fazendo essa ficção científica numa história que é basicamente PB também, tá? Mas é uma ótima história de ficção científica. Material muito, muito legal. Curti bastante. Vale muito a pena, tá? E a gente fecha com Imitation of Life. Essa história, particularmente, eu não curti tanto. Eu achei ela louca demais. O roteirista é o Rob Zombie, que embora seja um músico também, mas é um cineasta com muitos filmes. Ele tem, por exemplo, Casa dos Mil Corpos, Rejeitados pelo Inferno. Tem os filmes, não os recentes, mas ele tem as refilmagens do Halloween, que são meio mais ou menos. Mas enfim, ele consegue fazer uma história mais insana que o Grant Morrison. E aí, com uma carga de referência à cultura americana, mas não simplesmente a cultura pop. A gente pega na misturada que tem aqui muitas das referências, mas tem algumas coisas que talvez sejam demais deles. E tudo bem, faz parte, né? Não curti tanto a história porque eu não consegui me prender muito. E embora a arte seja bonita, ao mesmo tempo ela é estranha demais. Cara. Ela consegue ser legal e esquisita ao mesmo tempo, tá? E aí me pareceu, cara... Deixa eu ver que animação que isso aqui parecia. Parecia alguma coisa daqueles do Adult Swim, assim, mas do nível mais louco possível, tá? Tipo, qual o nome daquele trio que era a almôndega, o refrigerante, a batata frita, Aqua Teen, alguma coisa nesse estilo, assim, tá louca demais a história. Não curti tanto, tá? Mas tá aqui, fechando a história, material bem legal. No final a gente tem as capas, tá? Uma galeria de capas e a gente fecha a revista espetacular, tá? Anthrax Among the Living, material totalmente espetacular e imperdível para fãs ou não de heavy metal, mas para fãs de quadrinho. Material sensacional, com a versão capa cartão, com a versão capa dura, com os posters, tá? Independente da sua escolha. Dê uma chance, principalmente se você é um fã do Dredd, você não vai se arrepender, tá? Curtiu o programa? Curtiu o review? Deixe seu comentário, deixe seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido. Eu espero que você volte mais vezes. Não se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas, deixe o comentário, o like. E se for comprar na Amazon, use o link do Barba que ainda ajuda o canal, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinho de altíssimo nível. Um abraço e até a próxima.